Reformas dão o tom dos discursos na abertura dos trabalhos legislativos. Senadores da oposição não participam da solenidade e parlamentares homenageiam ex-primeira-dama Marisa Letícia. Boa noite. Acabou no início da noite a solenidade de abertura dos trabalhos legislativos. Ela é o ponto de partida para a atuação de deputados e senadores no Congresso Nacional. A repórter Mariana Capello acompanhou e traz os detalhes ao vivo. Boa noite, Mariana. Boa noite, Hermes. Eu acompanhei aqui a sessão. Não foi uma sessão muito longa, ela demorou por volta de 2 horas. Ali no início ficou aquela dúvida de se seria cumprido aquele protocolo de subir a rampa, de fazer a vista ali à tropa por causa do tempo chuvoso. Mas o tempo segurou, deu tudo certo, o protocolo foi cumprido. Agora também estava no protocolo a presença da presidente do Supremo Tribunal Federal. A ministra Carmen Lúcia não veio, ela disse estar de luto pela dona Marisa e pelo ministro Teori Zavascki e também porque tinha compromissos administrativos. No lugar dela, ela enviou o secretário-geral do Supremo Tribunal Federal, o senhor Geraldo Toledo, e o assessor parlamentar dela, o senhor Paulo Mon. No lugar do presidente Michel Temer, veio o ministro-chefe da Casa Civil, o ministro Eliseu Padilha. Ele veio representando o Poder Executivo e trazendo a mensagem desse poder. Essa mensagem ela traz assim as linhas gerais do trabalho legislativo do ano. Agora, uma coisa que chamou a atenção foi a ausência dos senadores do Partido dos Trabalhadores da sessão. A maior parte deles foi a São Paulo prestar solidariedade ao ex-presidente Lula. Isso porque na manhã de hoje, dona Marisa teve morte cerebral e, inclusive, a família já autorizou a doação dos órgãos. Então, boa parte dos senadores do Partido dos Trabalhadores que não estiveram aqui estão lá em São Paulo, no Instituto Lula, prestando solidariedade e também já começando os preparativos para o velório da ex-primeira-dama. E, inclusive, foi feito um minuto de silêncio logo no início da sessão. Mas agora, voltando às mensagens, a mensagem do Executivo e o discurso do novo presidente do Congresso e do Senado deu a entender que esse vai ser um ano de muito trabalho. Eles falaram de controle de gastos, de reformas e falaram, inclusive, das reformas, eles falaram reforma da Previdência, reforma do ensino médio e reforma trabalhista. Na mensagem do presidente Michel Temer, ele falou de conter os gastos e também deu a entender que vai mudar as regras do pré-sal. Já no discurso do novo presidente do Senado e do Congresso, ele falou a mesma coisa que o presidente Michel Temer, falou das grandes reformas. Ontem, inclusive, ele já tinha dito no discurso de posse que ele iria procurar as centrais sindicais e a sociedade civil organizada para falar desses temas. Ele também falou no discurso de hoje, da abertura dos trabalhos, sobre o combate à corrupção, que esse vai ser um tema que vai ser pautado no Senado. Só lembrando que está aqui no Senado aquele projeto das 10 medidas contra a corrupção apresentado pelo Ministério Público. Foi o projeto que teve uma votação difícil na Câmara e que tem, inclusive, uma liminar pedindo a anulação da votação lá na Câmara. Nada a ver com o Senado, mas é importante saber disso tudo. Ele também falou de reformar o Código Penal, o Código Comercial e o próprio regimento interno. Agora, o mais importante, ele falou de restabelecer a confiança entre os 3 poderes. Ou seja, vai ser um ano super longo, Hermes. Muito obrigado, Mariana. E como bem disse a Mariana, a cerimônia que estava marcada para as 4 da tarde começou com 1h30 de atraso. Estava tudo pronto na rampa do Congresso. Mas a poucos minutos da hora marcada para a cerimônia, um convidado que não estava na lista oficial atrapalhou os planos. 60 metros de tapete vermelho tiveram que ser enrolados. Instrumentos musicais no chão. Militares do batalhão da Guarda Presidencial, da Guarda de Honra e do Grupo de Artilharia tiveram que se abrigar debaixo da marquise do Congresso Nacional. Na chuva, só ficaram os canhões. Já estamos com a equipe a postos, assim que a chuva passar, para a gente já passar o rodo, tirar toda a água em excesso. E se tudo der certo, a gente vai ter aí a cerimônia... chuva não, a gente quer chuva distante da gente. A chuva deu um tempo. Entrou em ação a turma do rodo.
Mas ainda havia um impedimento. Estamos aguardando o encerramento da reunião preparatória da Câmara. Em seguida temos que limpar o plenário, colocar em ordem, até porque é uma sessão comemorativa, né, de abertura dos trabalhos. Meia hora depois, a sessão no plenário da Câmara foi encerrada. Com o tempo firme lá fora, o tapete voltou à rampa. Os militares também. O novo presidente do Senado, Eunício Oliveira, chegou acompanhado do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, eleito menos de 2 horas antes. Depois da revista de tropas e tiros de canhão, os dois subiram a rampa do Congresso pela primeira vez como presidentes das duas casas. Na entrada do Salão Negro, foram recebidos por parlamentares e convidados. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, representou o presidente Temer. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, também mandou um representante. No plenário, depois do hino nacional, 1 minuto de silêncio em homenagem à ex-primeira-dama Marisa Letícia, mulher do ex-presidente Lula. Senhora Marisa Letícia Lula da Silva. E no discurso de abertura do ano legislativo, o novo presidente do Congresso disse que o país ainda não saiu da recessão, mas que a recuperação já começou. Eunício Oliveira defendeu a aprovação de reformas e pediu confiança. Veja trechos do pronunciamento. Recuperação da economia. No início de 2016, vivíamos com os investidores internacionais e nacionais especulando sobre o risco de calote da dívida pública. A inflação anual rodando em torno de 11% e o desemprego e a recessão aumentando. E os analistas calculando se o nosso PIB seria negativo em menos 3% ou em menos 4%. Hoje, os mesmos analistas dizem, com adequada moderação, que 2017 começa melhor do que 2016. Evidentemente, estamos apenas começando. Diálogo com outros poderes e apelo à confiança. Reforçar a credibilidade nas instituições, estabelecer uma relação de efetiva cooperação entre os poderes. Tudo isso é condição necessária para que se consolide na sociedade um clima de mútua confiança. Reformas. Reformar realmente tem que ser a palavra de ordem do governo e do Congresso Nacional. Precisamos recolocar o Brasil no rumo do futuro. Redução da pobreza. É inaceitável que milhões de pessoas voltem ou possam voltar a viver na miséria depois de terem tido acesso às condições de vidas mais dignas. Precisamos achar o meio de construir uma nação muito mais justa na repartição da riqueza e na distribuição das responsabilidades. Combate à corrupção. Reconhecendo que os problemas da eficiência, da improdutividade e do desperdício estão ligados ao tema recorrente corrupção, quero dizer que estamos igualmente comprometidos em fazer avançar no Congresso Nacional, com serenidade e foco de longo prazo, as medidas necessárias para fortalecer o combate a um dos males danosos para a democracia por seu efeito especialmente corrosivo sobre a confiança. Crise econômica, reformas estruturais, segurança pública. A mensagem do Poder Executivo para o início dos trabalhos do Legislativo em 2017 reconheceu as dificuldades enfrentadas pelo país e pediu ajuda dos parlamentares na mudança do cenário macroeconômico. A mensagem enviada pelo Palácio do Planalto para o Congresso Nacional, entregue pelo ministro Eliseu Padilha e lida pelo senador Gladson Cameli, se concentrou na necessidade de união nacional e harmonia entre os poderes para superar a crise econômica. Uma crise econômica de origem essencialmente fiscal, que se traduziu em expressiva retração de nosso produto interno bruto nos últimos 2 anos. Uma crise social,
cuja face mais dramática é o desemprego de milhões de trabalhadores. O outro ponto principal da mensagem foi a agenda de reformas que será enfrentada pelo Congresso Nacional em 2017, sobretudo as reformas da Previdência e a trabalhista. Das missões que temos diante de nós, a mais premente é salvar a Previdência Social. O governo encaminhou ao Congresso proposta de reforma séria e consequente. Sabemos todos que o assunto é sensível, mas é inadiável. A mensagem presidencial também abordou as rebeliões dos presídios do norte e nordeste do país no início deste ano. O crime no Brasil atingiu escala inaceitável. Não podemos tolerar a banalização da violência. Muitas prisões se convertem em espaços de bárbaro e de atuação desimpedida do crime organizado. O fenômeno é grave e exige resposta inteligente e articulada. E resumiu os desafios do governo federal para 2017. Agora estamos lutando contra o descontrole fiscal, contra a recessão, contra o desemprego. Não tenhamos dúvida de que superaremos mais esta etapa. Após a sessão, a equipe da TV Senado repercutiu com os senadores a mensagem enviada pelo Poder Executivo e quais os pontos em comum com a pauta do Congresso para este ano. Para os parlamentares, as reformas foram o destaque da mensagem do presidente Michel Temer. Temos que aprovar, porque se nós não fizermos as grandes reformas para levantar a economia do nosso país, o índice do desemprego vai aumentar. Então o Congresso Nacional cumpre um papel fundamental para tirarmos o país da situação que está. Então as reformas é fundamental. Todos nós estamos conscientes de que precisamos fazer as reformas. O Congresso Nacional terá que ter esse desafio. Acho que a mensagem do presidente demonstra claramente isso. E, da mesma forma, o presidente do Congresso, o senador Eunício Oliveira, aponta de que o Congresso também está consciente do seu dever para que essas reformas possam andar. Depois de entregar a mensagem de Michel Temer ao Congresso, o ministro-chefe da Casa Civil deu prazo para Câmara e Senado aprovarem a reforma da Previdência. Amanhã nós já deveremos ter a abertura do prazo para a indicação dos membros que vão compor a comissão especial da reforma da Previdência. E pelo nosso calendário, nós devemos ter ela votada em segundo turno no Senado antes de 30 de junho. Mas o governo ainda precisa convencer alguns senadores, inclusive da base aliada. Evidentemente que da forma como está, é difícil de a gente aprovar também, porque muitas pessoas vão acabar não se aposentando, né? Eu não acho justo isso. Nós temos que encontrar uma fórmula criativa, inteligente, de contribuição, de tal maneira que possamos buscar um equilíbrio entre a idade de aposentadoria e a contribuição efetivamente que será feita pelos contribuintes. Os senadores também destacaram o foco na economia nas mensagens dos presidentes da República e do Congresso. O presidente Temer demonstra que a prioridade é a economia, é a geração de empregos, é o controle dos gastos públicos, é a mudança estrutural dos gastos do país para que a sociedade brasileira possa ter, no futuro, garantias, por exemplo, do pagamento da Previdência, possa ter garantias de contratação de mais empregados, né? Porque a modernização da lei trabalhista é algo fundamental para garantir empregos. A prioridade da agenda legislativa é a retomada do emprego. 12 milhões de brasileiros desempregados, 6 milhões desalentados porque estão em busca de emprego e se cansaram e não estão mais batendo a porta das agências de emprego. Então é uma situação muito, muito difícil. O problema é o desemprego, mas ele virou obsessão para o governo. Ora, se é obsessão para o governo, é sinal de que eles estão conscientes de que é isso que agora também tem que ser atendido. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Encerramos esta edição com imagens da eleição da nova comissão diretora do Senado e também da solenidade de abertura dos trabalhos legislativos. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.